Eu, pastor Antônio Francisco Pereira, saúdo a todos os pastores brasileiros, entendeu? E os que estão também fora do Brasil, em outros países, e todos os irmãos e irmãs, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui um trabalho, irmãos, muito especial a respeito da palavra de Deus. Olha, um vídeo narrado pelo pastor Antônio Francisco Pereira. Eu convoco todos os pastores que foram chamados para pregar o Evangelho no Brasil. Quem mandou pregar foi Jesus. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Vamos ler então. Marcos, capítulo de número 15. Aliás, 16 e o versículo 15 e 16. Vamos lá. Olha o que diz. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, não adianta esses países, entendeu? Comunistas, pelejar contra a igreja de Deus, viu? Não adianta. Porque quem mandou pregar o evangelho, entendeu? Foi Jesus Cristo. E eu estou convocando todos os pastores, você não vai se calar diante desse país corrupto, não, certo? Diante da corrupção, não. Você e eu, nós vamos abrir a boca e ministrar a palavra. Porque não foi o homem pecador que mandou pregar a palavra. Quem mandou pregar a palavra foi Jesus Cristo, que desceu do céu e mandou anunciar o evangelho a toda criatura. Juízes, presidentes, advogados, entendeu? Prefeitos, todas as autoridades. É necessário que ouça esta palavra. E ela é tão fina, essa palavra é tão fina, que Jesus Cristo diz que na casa em que a pessoa chegar e o dono da casa não receber a palavra, saindo dali para bater o pó dos vossos pés, em testemunho contra aquela casa no dia do juízo. Certo? Então, o homem tem que obedecer o Deus do céu. Os países comunistas são chamados de portas do inferno, certo? Mateus capítulo 16, verso 18. Por que são chamados portas do inferno? Porque os países comunistas, eles perseguem, eles são perseguidor do evangelho, entendeu? Eles são perseguidor. Por isso, são chamados porta do inferno. Mateus capítulo de número 16 e o versículo 18. Vamos lá. Mateus 16 é o capítulo e 18 é o versículo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá vendo? Contra. Então, tudo aquilo que é contra, entendeu? A igreja não vai prevalecer. Olha, e sobre esta pedra edificarei as portas da igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, qualquer órgão que se levantar, qualquer nação que se levantar, qualquer país que se levantar contra a ministração do evangelho, ela é considerada porta de inferno e não prevalece. O que é não prevalecer? Não vai ter êxodo, não vai ter saída. Todos os países, olha, comunista, não adianta lutar contra o evangelho, certo? Porque você não está lutando contra a carne nem sangue de pastor,
nem de presbítero, nem de evangelista. Você está lutando contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com certeza vocês vão ter uma grande derrota. Por isso é melhor vocês se aquietar. Entendeu? É melhor vocês se aquietar. Porque se vocês tentar batalhar contra Deus, entendeu? Não vai dar certo para vocês. Por quê? Primeiro, Deus é o grande, olha, o grande que domina todas as coisas. Vocês já foram feitos por Ele, entendeu? Todo país quem manda é Ele, certo? Você vai chegar o dia de todos vocês que dizem que é grande aqui na Terra, só na pequenininho, entendeu? Pequenininho, certo? Então, o que acontece? Olha, eu citei aqui um bocado de nome de pastor, que eu vou convocar, olha. Pastor Egmar Tavares, que é o meu pastor presidente de Brasília. Pastor Egmar Tavares, viu? Pastor Plácido. Pastor Januário. Pastor é de Deus. Pastor Silas Malafaia. Pastor Valdemiro Santiago. Pastor Paulo, que é o que me deu esse carro. Pastor José Fernandes, também de Brasília. Pastor Vanduí, irmão do pastor Egmar Tavares. Pastor Cezinha. Pastor William. Pastor Josinaldo Reis, estado da Bahia. Pastor R.R. Soares. Nós, pastor, não podemos se calar, viu? Temos que pregar o evangelho, viu? Nós não podemos se calar, viu, pastores? Nós não podemos se calar. Nós temos que se levantar a cabeça, certo? E pregar a palavra com autoridade, porque nós somos autoridade, certo? Primeiro está conosco o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entendeu? Está conosco o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Mateus, capítulo de número 25, aliás, capítulo número 28, versículo 18, 19 e 20. Vamos lá. Vamos lá. Mateus 28. Mateus 28. Olha. Verso de número, vamos ler o 18 também. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Bem aqui já dá para você perceber, você país que é contra a palavra de Deus, já dá para você perceber que o poder que vocês têm foi Deus que deu, certo? O poder que vocês têm foi Deus que deu. Pois Jesus Cristo diz, todo o poder foi me dado no céu e na terra, então não sobrou mais para ninguém. Se você tem algum poder, você que ainda não entendeu a palavra, e que é um país, entendeu? Comunista, você precisa entender que todo poder que vocês têm aí, quem deu foi Deus. Deus deu e ele pode tirar imediato, num bater de pestana. Certo? Preste bem atenção. Versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha, eu quero falar para o Brasil inteiro, para quem estiver me ouvindo. Eu estou falando a palavra de Deus. Por que Jesus mandou pregar? Porque a palavra chama vocês ao arrependimento. Todo homem está contaminado pelo pecado. Toda mulher está contaminada pelo pecado. Entendeu? E o salário do pecado é a morte. Que morte? O inferno. O salário do pecado é o inferno. Certo? E o inferno vai ser jogado no lago de fogo, que é chamado de Guiena. Guiena. Lago de fogo. Certo? Então não adianta esse povo que se levanta contra os evangélicos e querendo fechar a igreja, entendeu? Não adianta. É bom você parar com isso. Se você não parar com isso, você vai provocar a ira de Deus, entendeu? E em vez de você viver muito, você vai viver pouco, entendeu? Porque você bem sabe que o primeiro mundo Deus acabou com água. Todo pecador sabe disso. Viu? Sodoma e Gomorra foi queimada por causa de uma prática, entendeu?
de homossexualidade, certo? Sodoma e Gomorra foi queimada. Foi queimada com fogo. Deus queimou. Foi Deus que queimou. Por quê? A prática de sexualidade, entendeu? É um procedimento. Não nasce homem. O sexual não nasce. E não nasce mulher lésbica. Isso é depois que cresce. Entendeu? Que você vai proceder erradamente assim. Certo? Mas quando Deus criou o homem, ele criou macho e fêmea. Certo? E Jesus diz também, Deus criou macho e fêmea. E todo o povo sabe que o nome do homem era Adão. E o nome da mulher era Eva. Então, está aí o casal. Está aí o casal, entendeu? Eu sou pastor. E eu quero falar para todos vocês que estão no Brasil aqui, e gente que está me ouvindo às vezes fora do país, por onde esse vídeo for, eu não caso dois homens, certo? Porque, olha, eu tenho aqui uma lei maior do que a Constituinte. Tá aqui ela, ó. Viu? Ó, essa aqui. É a Bíblia Sagrada. Olha, quem é o autor dela? O autor dela é o Pai, é Jeová, quem criou o céu, terra, mar, fonte das águas e rio e tudo que se ouve e que se vê. Entendeu? Palavra de Deus. Então Deus é o autor da Bíblia. Jesus Cristo, meu Salvador e o Salvador de vocês. Ele é o tema central da Bíblia. E o Espírito Santo é o intérprete de Gênesis até Apocalipse. Agora, vocês perseguem a igreja porque vocês não procuram ler Bíblia. Se vocês fossem ler Bíblia, vocês ajudavam as igrejas, certo? Mas vocês procuram atingir os cristãos. Os cristãos não estão fazendo mal a ninguém. É melhor andar com a Bíblia debaixo do braço do que com um 38, para tirar a vida das pessoas, viu? É melhor andar com uma Bíblia dessa aqui, ensinando a ser manso, ser humilde, fazer o bem, entendeu? Zelar pela humanidade, zelar pelas famílias, do que com 38 debaixo do braço, assaltando pai de família e mãe de família. Você está entendendo? Então, eu sou um pastor e não tenho medo de falar a verdade. Fui chamado para isto, para falar a verdade. O evangelho vai ser pregado, vai anunciado, certo? E quando a igreja for arrebatada para o céu, ainda vai vir 3 anjos pregar o evangelho eterno, certo? Que aí vai ser no tempo do carimbo da besta, que é para encorajar as pessoas que ficaram, que não subiram, para encorajar eles, para que eles dêem o pescoço para onde Cristo cortar, e eles ainda possam, essas pessoas que vai dar o pescoço para ser decapitados, ainda possa entrar nas bodas do Cordeiro. Viu? Então é o seguinte, não adianta, olha, pastores, não baixa a cabeça, viu? Você que está nas grandes capitais, não baixa a cabeça. Eu que estou nas pequenas cidades, não vou baixar a cabeça, nem vou fechar minha boca, eu vou pregar a palavra, entendeu? Olha, eu vou ensinar os homens a ser macho e as mulheres a ser fêmea, mulher. Certo? Mulher. Deus não criou esse tipo de coisa, entendeu? Isso é maligno. É da parte de Satanás, entendeu? Todo o tempo o diabo ele quis acabar com as famílias, certo? Mas o lugar de Satanás é lá no Guiena, é lá no Lago de Fogo. Quem primeiro vai inaugurar o Lago de Fogo é o dragão, que é Satanás, certo? O anticristo, que é o homem do pecado, que vai gerar uma paz falsa, entendeu? Na grande tribulação, e vai controlar a finança do povo que fica na terra, certo? E o falso profeta, que é o homem que vai estar na religião na época que acontecer isso. Entendeu? Que está perto de acontecer. Jesus está perto de voltar para vir buscar a sua igreja. Por isso, pastores, abra a boca. Não tenha medo de cadeia não, pastores. Não tenha medo de cadeia não, nem de processo não. Entendeu? Porque os primeiros cristãos nossos, os irmãos nossos, não tiveram medo não. Entendeu? E se vocês nasceram de novo, e se eu sou nascido de novo, nós não vamos fechar a boca, entendeu? Para esses país corrupto. Nós não vamos fechar a boca não. Vamos ministrar a palavra. Ministrar a palavra. A tempo e fora de tempo. Certo? Por que é fora de tempo? Eu estou trabalhando lá, trepado no andame, entendeu? Construindo. Para mim ali é fora de tempo, mas a minha boca está solta, a minha língua está solta, eu posso pregar com educação, entendeu? Eu posso pregar com autoridade, sem aumentar e sem diminuir. Deixa eu falar para todo o povo que está me ouvindo. Cristo é o teu Salvador. E Ele vai fazer isso aqui, olha. Vamos abrir aqui mais uma passagem aqui. Apocalipse. Aí eu quero ver aonde é que vai ficar nesse dia você que persegue a igreja, viu?
Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11. A seguir, olha. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, isto é, esse primeiro céu aqui dos astros. E não se achou lugar para eles, nem para essa primeira terra e nem para esse primeiro céu. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono, e abriram-se os livros, aqui está no plural, 2, e abriu-se outro livro, então são 3, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tá vendo? Olha, você, país democrático, ou você, país, olha, comunista, ou você espírita, ou você feiticeiro, seja quem for. Você, se não aceitar Jesus Cristo, você não receber Jesus Cristo, como está em João capítulo 1, verso 11, 12, se você não receber, como está em João capítulo 1, verso 12, você não se salva, você se condena, porque você precisa se arrepender de todas as obras mal que você fez, todos os seus pecados. Você precisa entender que a terra todinha, o povo todo da terra, são pecadores. E João diz que Cristo se manifestou, Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, se manifestou para tirar os nossos pecados. E em Cristo não há pecado. Como foi que ele tirou o meu pecado? Quando eu me arrependi e recebi ele como meu Salvador, que tem 35 anos que eu sou um homem que sigo a Cristo, certo? Tem 35 anos. Então, eu estou mandando para todos os meus pastores e avisando todos os países, entendeu? Todos os crentes, olha, não baixa a cabeça, pastores, para lei corruptas. Não baixa a cabeça. Prega a palavra. Prega a palavra com provas bíblicas, como eu estou fazendo aqui, com provas bíblicas. E Deus responde. Quando você prega com provas bíblicas, Deus responde. Entendeu? O que não pode é aumentar e nem diminuir, mas fala somente a verdade, certo? E, com certeza, os grandão que agora estão querendo fechar a igreja e querendo matar crente, eles vão tudinho para esse juiz aqui, olha. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Viu? Deus não quer saber que dia foi que eles morreram, não. O primeiro homem que pecou foi Caim. E esse vai ter que dar conta. Ele pecou praticando, entendeu? O crime. Ele matou Abel, o irmão dele. Certo? Então, de lá para cá, todos que morreram vai ter que ressuscitar e prestar conta com Deus. E os que não seguem a Cristo, vai ser feito o quê? Vai ser julgado pelas obras que ele praticou e a cadeia é o inferno. A cadeia, certo? Por quê? Alguém poderia dizer, mas Deus condena? Não, Deus não condena não. Quem condena é o pecado. Deus dá a sentença do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Certo? Romanos 6 e 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tem vida eterna. Tem vida eterna. Eu sou um cidadão que eu conto com a minha vida eterna e tenho certeza que sou salvo em Cristo. Certo? A trombeta tocando e eu subindo. Junto com meus irmãos que vivem em espírito e em verdade, certo? E que nasceram da água e do espírito. Agora, ai daqueles que perseguir o evangelho, certo? Depois, olha, eu vou trazer outro vídeo a respeito das pragas que vai cair do céu, certo? Em cima dos perseguidores do evangelho, que não quiseram seguir a Cristo, que não quiseram dar ouvido à palavra, e nem respeitaram, entre aspas, uma grande parte de pessoas não respeitaram nem Cristo, porque chamaram Cristo, olha, de pecador, chamaram Cristo, olha, de comelão, e disseram que ele expulsava os demônios pelo poder de Belzebu, certo? E disseram que ele não era de Deus. Olha o tanto de coisa que falaram com Cristo, entendeu? Então essas pessoas tudinho vai dar conta das palavras que eles falaram e depois que der conta e for julgado, ainda vai atirado no lago de fogo, um lugar chamado Guiena, certo? Onde lá o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Você vai ranger os dentes de dor para todo sempre, certo? Só mais um versículo para nós terminar. Apocalipse capítulo de número
22. 22. Capítulo 22, versículo número 15. Ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Falsos obreiros, falsos profetas. São chamados de cães na Bíblia. São chamados de cachorro na Bíblia, certo? E os feiticeiros também ficam de fora, que não se converteram. E os prostitutos, os que se prostituem, também ficam de fora, não se converteram. E os homicidas, matador de gente, valente, esses paísão, olha, comunista, que gosta de matar crente, também não entra no céu. Eles vão para onde? Entram no inferno. Vai ser lançado no inferno. Vai ser julgado tudinho, vai ser lançado no inferno. E quem vai fazer isso é Deus. É o Pai de vocês. Querendo ou não, Deus vai mandar em toda a raça humana. Ele manda. Viu? Olha. E os idólatras, a todos que adoram imagens de escultura, feita de gesso, feita de prata, de ouro, feita de um material qualquer, de papel, entendeu? De bronze, entendeu? Aquele santinho que bota na parede, ele não é santo, aquilo é imagem. Santo é o homem que se converte a Cristo. E qualquer que ama e comete a mentira. Esse povo que eu estou lendo aqui é os que não se converter, que vai ser lançado lá. Mas qualquer um feiticeiro que se converter a Cristo, ele se salva. Qualquer um praticador de homicídio que se converter a Cristo, ele se salva. Qualquer um homem do meio da sexualidade que se converter a Cristo e largar a prática, ele se salva, certo? Ele não se salva, é ele sendo homossexual, vivendo na prática direto, entendeu? Na sua sexualidade, entendeu? Aí não. Se morrer na prática homossexualidade, se ele morrer nessa prática, ele se condena, vai para o inferno, certo? Qualquer um homem que morrer no pecado, ele se condena. Se for mulher lésbica, se ela se converter a Cristo e largar a prática do seu lesbianismo, seu pecado, se salva. Porque se arrependeu, foi perdoada. Mas se ela morrer, entendeu? No pecado, entendeu? Querendo ser homem, fazendo papel de homem, entendeu? No lesbianismo, no pecado, se condena, vai para o inferno. Sabe por quê? Porque Deus é que assim diz. Viu? O salário do pecado é o inferno, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando se fala de morte aqui, Romanos 6:23, não está falando da morte física, não. O salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então fica com esta palavra e eu quero alertar os pastores, olha pastor, não baixa a cabeça, certo? Não baixa a cabeça. Não tenha medo de cadeia, não tenha medo de ameaça, entendeu? Não tenha medo de ameaça, não. Se você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo contigo, não tenha medo de ameaça. Eu não tenho medo de ameaça. Eu prego a palavra, porém respeito todo mundo, sou um cidadão ético, entendeu? Respeito, porém, a verdade eu prego ela como Jesus pregou e como os apóstolos pregaram, certo? Eu não engulo mentira, certo? Eu como a verdade. A mentira eu jogo fora, eu condeno tudo que é mentira, certo? Tudo que contém pecado, a palavra diz condena. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo esse vídeo, entendeu? O meu nome é Antônio Francisco Pereira, certo? E louvo a Deus pelo conhecimento que Deus me deu, pelo zelo que Deus me deu para ministrar a palavra. E quero advertir todos os meus companheiros de pregação do Evangelho, do Brasil inteiro, Piripiri, Teresina, Fortaleza, entendeu? São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, todo lugar. Por onde esse vídeo chegar, eu estou convocando a todos. Levanta a cabeça. Não se prostre diante de homem, porque te ameaçou, certo? Não tem mais o homem. Jesus Cristo disse, não tem mais o homem que mata a carne e não pode matar a alma. Mateus 10:18. Certo? Então, vamos ficar com esta palavra e seja corajoso. Olha, eu admiro muito o pastor Silas Malafaia. Admiro muito. Pensa num homem abençoado por Deus. E que Deus abençoe ele, dê saúde a ele, entendeu? Que a vista dele, entendeu? Sempre esteja conservada como nem a vista de Moisés. Para que ele possa fazer muitas pesquisas no santo livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Eu quero agradecer a todos vocês e cumprimentar todos com a paz do Senhor e que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Meu abraço.